Agora são 7 horas e 15 minutos nesta terça-feira. Terça-feira é dia de Bom Dia Agro, né? Dejane Arnold já se encontra por aqui e sempre traz para a gente uma entrevista muito interessante. E hoje não é diferente. Estava com saudade de você aqui no estúdio, Dejane. Bom dia. Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia aos colegas aqui no estúdio. Pois é, na semana passada eu estava em Lucas do Rio Verde acompanhando a movimentação por lá. Volto impressionada, apesar de conhecer muito bem a cidade. Cada dia maior lá, né? Cada ano maior, né? A cada momento, a cada visita que eu vou lá, é impressionante, sim. Fantástico. Muito legal, a cidade está muito bem estruturada e a economia girando, graças a Deus. E a gente vai falar de economia hoje também. Justamente a gente está num período aí de 90% da safra de soja já acolhidos, a gente chega num período de reta final e nesse contexto do escoamento de grãos, a importância muito grande do transporte, né? Um transporte que chega com novidades aí, por isso o nosso convidado hoje, que é o Paulo Burjaili, que é diretor de venda de veículos da Rota Oeste Scania. Bom dia, Paulo. Bom dia, Dejane. Bom dia, João. Bom dia, telespectadores. E é justamente, Paulo, a gente gostaria de saber sobre esse cenário, como está hoje o cenário de venda, como é que encerrou principalmente 2022 para este setor aí de transporte, venda de carretas, de caminhões? Bom dia. O do ano de 2022 foi um ano bom, tá, para o mercado veicular e de caminhões. Foi um ano com muito desafio, né, com a falta de componentes, que fez com que a cadeia de suprimentos se atrasasse um pouco. Mas a partir de agosto, setembro, a gente conseguiu regularizar isso e atender o mercado a contento, né? Então foi uma produção. A gente fala muito de veículos pesados, que é o que a Scania realmente produz e que a gente trabalha como o Grupo Rota Oeste. Então a gente fala do mercado de 3.350, 3.400 caminhões em 2022, que é um mercado, mesmo com todas as dificuldades que nós tivemos, um mercado interessante para o ano. E Mato Grosso tem esse diferencial também para a indústria de veículos pesados? É perceptível isso em função do volume de safras, em função da necessidade para o escoamento das safras? Sim, cada vez mais a gente percebe que o agro, aqui no Mato Grosso, é o maior produtor de grãos do Brasil. Hoje estamos com 30% da produção de grãos, né? Então é um mercado muito importante para a Scania, para a Rota Oeste e para os caminhões, porque o grão é puxado hoje, como a maioria dos produtos, através de caminhões, né? Então, com essa safra recorde, com essa demanda, com a profissionalização da agricultura, com a agricultura de precisão, se faz necessário cada vez mais uma quantidade de caminhões para que a safra ocorra de maneira suave, que o agricultor consiga escoar a produção dele, levar para o porto, sem ter gargalos. Então a gente vê sim que o Mato Grosso é um dos grandes potenciais para o transporte e para nós é muito importante estar aqui, por isso que a gente está investindo mais ainda no estado. E qual que, assim, já vou entrar num perfil de consumidor, vamos dizer assim, porque a gente vê que nesse período de safra a dor maior do produtor é justamente o escoamento, além do tempo, mas tudo influenciado pelo tempo, né, João? Sim. Porque um dia bom de sol não pode ser desperdiçado e muitas vezes não há o caminhão. Aquele produtor que não tem aí a estruturação ainda completa na fazenda, que há necessidade da aquisição de um veículo de carga, ele fica na dependência dos terceiros e muitas vezes esse caminhão em que ele contratou está numa fila de um armazém, fica lá por horas e então a colheita fica parada. Há esse perfil e esse encaixe para que o produtor individualmente consiga a aquisição do veículo? Sim, com certeza. Hoje a gente vê uma grande quantidade de agricultores comprando caminhões, o que não acontecia anteriormente. Hoje, o ano passado, talvez uma das grandes parcelas das nossas vendas, importante, foi de agricultores que começaram a investir também em caminhões, justamente para tentar mitigar esse gargalo, porque ele não vai ter, geralmente o agricultor não tem os caminhões necessários para puxar toda a produção dele, mas ele tem uma quantidade para evitar
esse gargalo. Essa parada de safra, Assim né? como você vê, os grandes embarcadores também têm investido em frota própria, né? Justamente para tentar amenizar essa dor aí no momento da colheita. E como é que começou 2023? E principalmente nessa questão que você já falou que foi resolvida, né, dos suprimentos, mas a reposição de peças, que foi algo muito sentido na época de pandemia, tudo isso já está normalizado? Sim, hoje nós estamos com a produção normalizada. O janeiro e fevereiro não foi como a gente esperava em termos de vendas, tá? Porque a gente estava com uma expectativa bem alta, vamos deixar claro, mas foi muito melhor que anos anteriores, né? Então, com essa produção regularizada, com a mudança também de legislação de emissões, né, que até dezembro de 2022 a gente vendia os caminhões Euro 5, né, o Procon VL6, e agora nós estamos com os caminhões Euro 6, que não pode ser mais vendido Euro 5. Então teve uma pré-produção de caminhão Euro 5 que fez com que esse mercado também fosse um pouquinho mais comprador em janeiro e fevereiro. E para o longo do ano também, para o restante do ano, as expectativas são boas? A expectativa é boa, a gente acredita que o ano vai ser com o mesmo volume de 2022, tá? Que foi um ano bom. Essa é a expectativa. E tem novidade, justamente porque a empresa recentemente fez um lançamento aí e já está rodando, né? Esse caminhão, caminhão movido a gás. E aí a gente quer justamente saber do Paulo o que tem de diferencial, como é, na realidade, esse caminhão. Vamos lá. A Scania, ela sempre vem buscando investir em combustíveis sustentáveis, né? Ela busca sempre o melhor para o meio ambiente, e esse investimento vem de longa data. E um dos combustíveis alternativos ao fóssil é o próprio GNV, né? A gente não acredita que vai ser uma única matriz energética que vai abastecer todos os veículos. A gente acredita sim que vai ter elétrico, vai ter hidrogênio, vai ter o veículo a gás, vai ter o veículo a diesel por um bom período ainda. Mas a gente não acredita que vai ter uma única fonte alternativa, porque isso depende muito da matriz energética de cada país, né? Seria injusto a gente não utilizar o que nós temos de potencial aqui, desde que seja sustentável, em detrimento de outra tecnologia somente. Então, visando isso, a Scania atualmente é a única do Brasil produtora de um veículo a gás, né, de produção, e a gente está investindo nesse combustível sustentável. Então a gente trouxe um modelo de veículo a gás aqui, né, a Rota Oeste comprou e entregou para o estado. Então a gente vai começar a fazer testes. A gente começou a fazer um teste agora com a Fribon, né, que ela faz um trajeto de Cuiabá a Campo Verde, depois Cuiabá a Primavera do Leste, né? Esse é o trajeto de carregamento dele. Por que é curto? Porque nós ainda temos falta de pontos de abastecimento, né? Então por isso até que a gente fez toda essa divulgação, para que a gente tenha incentivos, a gente tenha força também, para que as pessoas, os embarcadores, os transportadores vejam os ganhos desse novo meio de combustível e também nos ajudem a investir em novos pontos de abastecimento, né? Que é importante aí para o meio ambiente e para a sustentabilidade do próprio negócio, visto que o veículo a gás é um veículo que tem um custo menor de combustível, né? É um veículo que polui menos. Quando você usa o biometano, ele polui 90% a menos do que o diesel, né? Ele faz menos ruído, que também não deixa de ser uma poluição, e menos vibração, que é um conforto adicional para o motorista, transportando a mesma carga na mesma potência, né? Então é um veículo que a gente realmente acredita que pode ser uma grande alternativa aí para o transporte sustentável. E essa produção do biogás é uma crescente, a gente vê dados aí justamente das empresas que fazem a produção, e até uma busca, muitas vezes, do produtor no campo, dentro da propriedade, como a gente chama dentro da porteira, utilizar esse gás em caso ele tenha uma produção de suínos, caso ele tenha uma granja, né? Com o tempo, se acha possível essa questão também, talvez uma granja que tenha um volume grande de produção também adquirir uma frota com esse gás? Com certeza. Eu acho que andam junto as coisas, né? Eu acho que a partir do momento que a gente tiver realmente maiores pontos de abastecimento no estado, a gente está falando acho que é a linha azul que eles estão chamando, a MT Gás,
que vai buscar ter essa linha azul de Rondonópolis até Sinop. A partir do momento que a gente tem esses pontos de abastecimento, que a gente consiga ter um volume de caminhões a gás, que hoje, lógico que depende muito do que você está puxando, do caminho que você está fazendo, mas hoje a gente consegue, com gás do Mato Grosso, que vem da Bolívia, a gente consegue uma redução de custo de combustível por quilômetro de aproximadamente 20%, 25%. E é um ganho muito significativo. Então, a partir do momento que, mais uma vez, as transportadoras, os embarcadores, que já vem acontecendo a movimentação dos embarcadores, puxando com que os transportadores tenham esses caminhões, tá? E a próprio Estado invista, junto com a iniciativa privada, em novos postos, essa realidade do biogás, com certeza, é muito boa. Porque ele vai conseguir transportar não somente no raio de produção dele, mas sim para outros lugares com custo muito menor e, como eu falei, com um ganho uma redução de poluição de 90%. E é aquilo que chega na nossa mesa, né, João? Porque Verdade. se reduzir 20%, 25% no frete, no custo aí de transporte, também chega no produto final. A cadeia inteira, né? A gente... Paulo, ontem, uma relação aqui de coincidência, não é combinado isso. Ontem, quem esteve aqui com a gente foi o Hélio Vieira, né, que é o diretor do MT Gás, né? E a gente discutindo justamente essa questão. E pós-programa, né? Porque no programa ainda segunda-feira cedo, tá? Pós-programa, muitas pessoas que eu entrei no dia a dia conversando aí, ouviram o programa e ficaram com um conjunto de dúvidas. Dentre elas, Dejane, o seguinte, o carro elétrico, por exemplo, é um alternativo, tá? Mas o custo do carro elétrico, para quem vai adquirir, é muito alto. E a pergunta que eu mais ouvi ontem, esse Scania que está saindo, qual a diferença dele de preço para o convencional a diesel? É muito grande? Não. Isso foi, tá? É até interessante a gente tocar nesse ponto, porque com a mudança da tecnologia, como eu comentei anteriormente, do Euro 5 para o Euro 6, que é a norma de emissões regulada no Brasil, houve um aumento do custo do caminhão, de aproximadamente 15% a 20%. Só que o veículo a gás, ele já atinge essa emissão Euro 6. Sim. Então ele não teve esse acréscimo de custo, como teve o outro. Então hoje o preço do veículo a gás é bem similar, de mesma potência, similar de um veículo a diesel. Uma outra dúvida que ficou, esse a gás, ele é um carro híbrido, ele é um bicombustível, como o caso do gasolina, álcool, ou ele é único, é só gás? Não, como eu comentei, esse caminhão é um caminhão a gás. Sim. Ele é de fábrica a gás, o que ele traz toda uma eficiência energética, fazendo com que ele seja mais econômico, que atinja esses 20%, 25% de economia. É bom, eu gosto de enfatizar que isso depende muito... E não é flex também. Não é flex, isso depende muito da aplicação, né, gente? A gente fala números aqui, as pessoas entendem isso como uma realidade. Pode ser mais, pode ser menos. Sim. Mas hoje nós somos o único fabricante que temos 100% produzido a gás. Então ele funciona no GNV, no GNL e no biogás. Esses são os combustíveis, mas ele não funciona no diesel. Não é nem convertido e nem flex. Isso. Não é. É como os antigos carros a álcool, era só álcool, não tinha... perfeitamente. Isso traz um ganho. Sim. Um ganho em eficiência, mas talvez uma dificuldade de abastecimento, né? Isso. Mas você falou essa fase de testes. Até quando vocês terminam essa fase com o caminhão? Vocês vão avaliar a rotina, então, dessa empresa? Como é que vai ser essa fase de teste? A intenção, assim, vamos lá, o caminhão a gás não é um caminhão mais de teste, né? Ele é um caminhão que nós estamos trazendo para o Mato Grosso para os clientes transportadores verem os benefícios desse caminhão. É o teste da realidade, na prática. Isso, é o teste da né? realidade, perfeito. Porque hoje a Scania já tem mais de 850 veículos vendidos a gás no Brasil. Então muitos rodam no sul e sudeste porque ele tem os pontos de abastecimento, né? Então a gente quis trazer esse caminhão para que os transportadores e embarcadores vissem na prática os ganhos desse produto, né? Então a gente tem uma ideia aí de deixar com cada cliente aproximadamente 2 meses, 2 meses e meio, para que ele veja essa realidade, né? E depois passar para outro, que nem agora é Fribon, depois uma Ativa-Log e outros transportadores aqui, para eles testarem e ver a realidade desse novo produto. É isso, inovações, né?
num estado que sempre chega aí com novidades, principalmente novidades nessa área que contribui com o meio ambiente. Isso é bom, né, João? E antecipação das crises, né? Porque a grande crise esperada aí é justamente do petróleo fóssil, certo que o gás também está nessa mesma linha, só que em termos ambiental ele é diferente, ele é pouco explorado ainda em relação à gasolina, ao diesel, né? E a gente acha que cada vez mais as crises de petróleo, elas são tão fortes, cada vez mais vai para outras fontes de energia, né, Paulo? Isso, e é uma fonte, comparada com o diesel, uma fonte mais limpa, Lógico. né? Que ela tem uma necessidade de pós-tratamento. Hoje que a gente fala, o diesel hoje, ele também... O diesel é um combustível que ele não é limpo, mas ele se torna limpo no caminhão. Porque hoje nós temos um sistema de pós-tratamento muito eficiente que solta praticamente uma quantidade de gases muito baixa. Muito diferente do velho jacaré, né? Isso, muito diferente. Assim, é impressionante a diferença hoje. A gente via no pé da serra a diferença quando um velho jacaré acelerava e É isso hoje, aí, os caminhões de Essa hoje. não é da minha época. não. Não? Se a gente olhar aqui para os microfones da Conte, a gente vai lembrar que ele era meio laranjinha. Assim, É né? verdade. Ah, sei. É um dos Lembrei. caminhões mais Lembrou? famosos que tem, talvez o mais famoso mais do mercado famoso. brasileiro, né? Relíquias. Relíquia. Eu lembro da minha infância, a gente ia correndo para a beira da estrada para ver quando Pra ver. passava Sim, era o sonho. um jacaré daquele, um Scania daquele. 7h32. Dejane, Paulo, brigadão. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o nosso produto, sobre a nossa empresa. A gente tem investido muito no Estado, porque a gente acredita sim no potencial do agrícola e do Estado em crescer. E é importante também, porque é um meio, né? Sim. Há necessidade de se transportar e de se transportar com qualidade, não perder essa eficiência no final quando a safra está toda pronta, né? Por isso é importante esse transporte também, João. E eu fico feliz de trazer aqui mais informações também. Que mais bom. uma terça. Pois é, mais uma terça e aí numa sequência, segunda e terça, tratando dos mesmos assuntos. Né? Assuntos complementares. aí. E ainda espero, né, eu que gosto de rodar o Estado, que eu possa rodar o Estado a gás, a energia, né? Posto que você pode abastecer o carro elétrico, posto Vamos que você fazer um pode desafio abastecer. aí, João. Isso, Vamos, né, você rodar no caminhão e fazer um relato aí. Isso. Vai, Verdade, vai verdade, fazendo vou fazer. um diário de bordo aí, de Exato. como Fica um foi a convite. experiência. Um convite Isso aí. nosso de você ir lá na Rota Oeste, conhecer o veículo, dar uma volta nele, como o governador fez lá dentro da... Isso. Da Eu nossa dirijo unidade. melhor que o governador. Viu? Ah, eu não posso falar porque eu não vi você dirigindo ainda. Eu dirijo melhor que o governador. Gente, muito obrigado.